esse ano, nós estamos em 2013, já tem acho que 40 anos. Qual foi o período que administrou a escola polivalente? Eu cheguei no Poli em abril de 91 e quando eu saí já era em novembro de 2003, ou seja, quase 13 anos. Sua eleição foi através de indicação ou por eleições da comunidade escolar? No primeiro momento fui nomeada. Passado alguns anos, eu e toda a equipe que compõe a administração, nós organizamos o conselho escolar, fizemos edital, todo o processo normal, e aí fizemos o processo eleitoral, e aí eu fui eleita. Então, após a nomeação, eu tive um período por eleição. Passados 3 anos vigente daquela portaria eletiva, foi feita uma nova eleição, onde novamente eu fui eleita. Então eu passei por 2 processos eleitorais. Quando terminou esse segundo mandato, aí nós novamente fizemos o processo eleitoral. Como eu já estaria prestes a entrar com o processo de aposentadoria, neste momento eu não participei. Foi quando então foi eleita a professora Ivoneide. Então, fui nomeada e ao mesmo tempo também processo eletivo. Como era o polivalente na época de sua posse como diretora? Quando eu cheguei, ainda funcionava de 1ª a 4ª série, de 5ª a 8ª. Então, era um grupo bastante animado, bastante participativo. Porém, a gente tinha dificuldade de gerenciar praticamente 3 segmentos diferentes, né? Que era o primeiro grupo de crianças bem pequenas, misturadas com alunos de ensino médio. Logo depois veio o processo de municipalização, então, 1ª a 4ª série, o 5º e 8º foi desmembrado do Poli, ficando apenas o 5º e 8º. Mas mesmo enquanto a gente trabalhava com todos os segmentos, a escola era bastante ativa, bastante festeira e os professores bastante comprometidos com a educação. Quais os projetos que existiam no polivalente antes de sua gestão e que permaneceram? E quais os que foram extintos? Olha, não me lembro de ter algum projeto antes, não me lembro, sim. Mas após alguns anos, a gente tentando implementar formas diferentes, novas metodologias, ensino por projeto talvez tenha sido o nosso maior ganho naquele período, né? Nós tivemos bastante participação de professores, o apoio do professor Inês, que na época era quase um especialista em projetos, que deu vários cursos. Acredito também que naquele período nós tínhamos uma presença mais constante da SEDUC aqui em Altamira, então vinham técnicos para oferecer cursos. A gente tinha, assim, acho que uma presença mais marcante da SEDUC aqui. Então, os professores tinham um apoio maior quanto a essa questão da metodologia. E nosso empenho em trabalhar com projetos foi muito gratificante. Nós tivemos assim, um avanço muito grande, os alunos eram bastante envolvidos, gostavam de ver a escola, porque sempre tinham atividades diferentes. Qual o seu maior desafio como diretora de uma escola como o polivalente? Primeiro, unir a escola enquanto escola, né? Sem divisões de turno, sem divisões de noite e dia, fazer com que todos os professores entendessem a necessidade de novas metodologias. Nós tínhamos bastante dificuldade no aspecto financeiro, eram precaríssimos o apoio financeiro que nós tínhamos, muito, nem se compara o que hoje as escolas dispõem. Toda essa precariedade era um
pouco sanada com a participação da comunidade, pais, alunos que na época nos ajudavam bastante. Tanto que com todas as dificuldades a gente conseguia pintar aquela escola todo ano. Quando não dava para comprar tinta, a gente fazia com cal, mas era uma dificuldade muito grande. A falta de equipamentos, de materiais, hoje em dia, apesar de ainda faltar muita coisa, bem melhor do que naquela época. Então a gente tentava novas metodologias, mas sempre esbarrava nessas necessidades, nessas carências. E a gente tentou suprir, quer dizer, a gente foi a primeira escola pública a adquirir um computador na época, com um trabalho imenso, com apoio dos alunos, com festa, com tudo que vocês possam imaginar. Nós conseguimos comprar o primeiro retroprojetor, que não foi doado, foi comprado, não foi governo, foi comunitário. Nós compramos o primeiro retroprojetor, que na época era um avanço, com recursos da comunidade. Então, assim, isso era uma dificuldade, eram desafios a vencer. Quer dizer, enquanto a gente podia estar envolvida no pedagógico, a gente estava envolvida em conseguir melhorar as condições de trabalho para professores e de ensino para alunos. Então, esses foram grandes desafios. Que problemas que você considera ter conseguido sanar ou minimizar em sua administração? Acho que há essa necessidade de mais equipamentos, né? Me lembro bem quando eu cheguei, o vídeo estava guardado porque ninguém sabia usar. Então, assim, eu aprendi, passei para outros, até que boa parte da comunidade já soubesse trabalhar. Então, toda vez que a gente comprava equipamento, tentava socializar o uso para que isso fosse utilizado. Então, acho que são coisas que a gente conseguiu solucionar. A necessidade de espaços, né? A gente não tinha uma sala de vídeo, não tinha um laboratório, então a sala de vídeo também foi uma conquista da comunidade polivalente. A gente derrubou ali uma bancada que tinha, dividiu 2 salas, e com uma festa junina nós conseguimos comprar as cadeiras. Então essas necessidades a gente conseguiu minimizar com a comunidade escolar, com pouco apoio governamental na época, e a gente conseguiu minimizar. A união dos professores no mesmo foco, no mesmo objetivo. Acho que também a escola era bem dispersa, nós conseguimos, né? Era uma equipe, um grupo de professores engajados, a gente conseguiu também avançar bastante nesse aspecto. A senhora conseguiu implementar durante o período que foi diretora algum projeto que contribuiu para a melhoria educacional dos estudantes? Acredito que sim. Acredito que sim. Esse foi sempre o objetivo, de melhorar o trabalho por projeto, novas metodologias. A gente tinha bastante, nós tínhamos exposição de poesia, nós tínhamos concursos de poesia, de produções literárias, gravações que, acredito, ainda estejam no poli hoje, de alunos com temas literários, uma quantidade enorme de gravações. Então, fazia com que os alunos gostassem daquela disciplina, participassem da disciplina. Exposições de arte, então, disciplina de arte, exposições maravilhosas, com professores bastante engajados. Então, eram movimentos que os alunos gostavam bastante. Todo Natal, Dia das Mães, eram festas que eram eventos onde a gente, além da questão acadêmica, a gente procurava desenvolver talentos, buscar com que o aluno ajudasse a participar e organizar eventos. Eu acho que essa formação, além da acadêmica, ela é muito importante. A escola competia a nível municipal, estadual ou nacional em torneios esportivos ou educacionais, como feira de ciências, exposição de projetos, workshops e etc. Nós participamos de feira de ciência a nível estadual várias vezes.
a nível nacional, com projetos a nível estadual, municipal, nacional, até fomos premiados com a nível regional e nacional, competições literárias. Lembro bem do professor Eleutério, que não deixava passar, sempre escrevia alguns alunos, temos alguns alunos que também foram premiados, né, na produção literária. A gente participava de todos os eventos que fossem importantes, até mesmo passeatas, que a gente considerava os assuntos relevantes e importantes, estávamos presentes em todos os momentos. Era uma escola assim, bastante participativa na comunidade, na sociedade. A senhora acredita que os professores colaboraram para a sua administração do Polivalente? Como? Com certeza. Ninguém faz uma escola sozinha, por mais boa vontade que tenha, né? É preciso que todos, não só professores, mas funcionários, a equipe técnica, se eles estiverem unidos, se o objetivo for um só, a gente consegue avançar muita coisa. Eu acredito que, na época, o Polivalente era uma escola de destaque, e eu acho que devo isso também aos professores, principalmente os professores que entenderam que eles também tinham responsabilidade, eles também tinham participação no sucesso ou no fracasso da escola, e eles foram assim excelentes, estavam dispostos, toda ideia eles acatavam, participavam. Então acho que a eles também devido o respeito, uma gratidão e os parabéns pelo sucesso do Polivalente naquele período. Como era a participação dos pais na escola? Existia algum projeto no sentido de entregar a comunidade escolar com a família dos alunos e como a comunidade? Olha, a participação dos pais sempre foi um momento difícil, mas eu acredito que nós tínhamos uma participação até relevante. Como nós tínhamos um conselho escolar, os pais participavam bastante. Até hoje, os pais do conselho, quando me encontram, sempre falam. Como eram nós que tínhamos que resolver os problemas da escola pela necessidade financeira que nós dispomos, então a gente estava sempre chamando os pais. E algumas vezes eu ouvi eles dizer: professora, a senhora pinta e manda a conta. Pinta, escolhe e manda a conta para a gente, que a gente ajuda. Então, eu acho que naquela época eu tinha maior apoio dos pais. Não sei se também, hoje em dia, pai, mãe, todo mundo trabalha e fica mais difícil, mas eu acredito que a gente tinha, não era o ideal, acredito que não era o ideal, mas existia uma certa colaboração, um certo entrosamento entre a escola e a comunidade. Qual o diferencial oferecido pelo Polivalente em relação às demais escolas públicas da região? Eu acho que era essa metodologia um pouco diferenciada. Era a busca pelo entrosamento, pela afetividade entre a escola e os alunos. Os alunos gostavam da escola e nós gostávamos dos alunos. O relacionamento era bem amistoso. As atividades constantes e diferenciadas faziam com que todos os alunos quisessem estudar no Polivalente. Quais eram os eventos tradicionais existentes na escola? Festa junina, a feira de ciências talvez fosse o ponto alto da escola. A feira de ciências era bastante concorrida, bastante comentada. Nós tínhamos também um encerramento, onde a gente fazia uma festa de Natal com a participação dos alunos, mostrando seus talentos. Nós tínhamos bastante festa. Dia das Mães era sempre muito bonito também, a gente fazia sempre Páscoa, a gente sempre comemorava com eventos diferenciados, até mesmo no noturno, algumas vezes nós tínhamos a comemoração dos Dias dos Namorados, porque os alunos noturnos têm um outro interesse, e algumas vezes nós fizemos algumas atividades que eles gostavam muito. Como era a questão disciplinar em relação aos alunos no período em que foi diretora? Quais as regras que deveriam ser cumpridas e quais as punições caso elas não fossem obedecidas? Eu acredito que, devido ao relacionamento
bem amistoso entre aluno, professor, escola, comunidade discente. Não tínhamos grandes ou graves problemas disciplinares. O uso do uniforme foi uma batalha assim que eu cheguei, mas depois ficou acomodado, então todos entenderam que era para o bem de todos, né? Nós tínhamos, na época, um problema sério de entrada de pessoas que não eram alunos e roubo de bicicleta, que por algum tempo deu bastante dor de cabeça para a gente, até a gente conseguir administrar. E eu não me lembro assim de muito sério. Talvez alguns hoje em dia são pessoas maravilhosas, amadureceram, então eram coisas de adolescente mesmo, contornáveis. Acredito que não tivemos muito problemas disciplinares. Em sua opinião, existem mudanças de comportamento no relacionamento alunos, professores e pais de sua época se comparando à atualidade? Acredito sim. Os alunos me parecem que antigamente eram mais envolvidos, mais interessados. Hoje a tecnologia está tomando a atenção dos alunos. Então o interesse pelo estudo tem diminuído. Em compensação, a escola também não avançou nesse aspecto tecnológico, o que faz uma distância maior entre aluno e escola. Eles estão numa era tecnológica, a escola ainda está um pouco aquém. Isso faz com que o interesse do aluno diminua. O intenso trabalho de pais também diminuiu a presença deles na escola em relação a alguns anos atrás. Existiu algum problema estrutural na escola que influenciava de forma negativa no processo ensino-aprendizagem dos alunos? Com certeza. Até hoje está persistindo. O calor intenso, a falta de problema de hidráulico, que já é antigo, a questão energia, que por alguns anos, durante a minha administração, nós sofremos aqueles cortes em que um dia tinha energia, outro dia não tinha, então um dia tinha aula, outro dia não tinha. Então foi um período bastante conturbado, que dificultou bastante o processo de ensino-aprendizagem naquele período. O governo estadual ou municipal contribuía de alguma forma para a manutenção da escola? Na época nós tínhamos apenas o fundo rotativo, que era mínimo. Então acho que era bastante carente nesse aspecto do apoio estadual. Quanto ao municipal, embora a escola não fosse vinculada à rede municipal, eu também não posso deixar de ressaltar a participação de várias administrações que ajudavam, faziam concertos hidráulicos, faziam capina. Eu recebi algum apoio de algumas administrações, também não posso negar. Existia algum tipo de apoio aos estudantes, tal como merenda escolar, transporte público, fardamento e material escolar? De jeito nenhum. Acho que nem livro didático na nossa época nós tínhamos. Acho que eram poucos, porque foi um processo mais recente, começou só com algumas disciplinas. Hoje vocês têm acesso a todos os livros, e antes não. Né? Então não tinha transporte escolar, merenda escolar, não tínhamos. Apenas quando tinha o fundamental já tinha merenda escolar. Então era bem carente também essa área. Lembra-se de algum desenvolvimento que lhe marcou, de algum aluno em especial e de algum professor? Alunos. Vários alunos hoje, nós temos vários alunos hoje que são profissionais importantes na cidade, que se destacaram. Vários alunos que hoje são professores do Polivalente, vários alunos dirigindo órgãos governamentais. Então não posso falar de um aluno. Hoje são vários alunos que a gente preparou para a administração municipal, tanto na área pública quanto na área privada. Então eu acho que tem que destacar o grupo de alunos, não algum aluno especial. Professores, nós temos vários professores que também hoje estão na universidade. Alguns saíram da escola e
estão desenvolvendo seu trabalho brilhantemente em outros locais. Acho que também não caberia destacar exatamente um professor ou um aluno. Qual a importância que o trabalho no Polivalente teve em sua vida? Acho que foi muito importante. Durante algum tempo ali foi minha casa, né? Lá eu almoçava, lá eu almoçava, só faltava dormir na escola. Mas, assim, me desenvolveu tanto no aspecto cultural, me obrigou a procurar formas diferenciadas de administrar. Torna a gente mais humana quando a gente trabalha com algumas pessoas que são ligadas a gente afetivamente. Então, você busca resolver os problemas das pessoas, independente da hierarquia, e isso faz com que, enquanto pessoa, você cresça, né? O contato com o aluno, ele é muito gratificante. Você vê um aluno que aos poucos vai se transformando naquilo, é muito bom para a gente, mostra que você tem que ser mais paciente, que você tem que ser mais tolerante, que você tem que aprender a conviver com as diferenças, e isso acho que faz de toda pessoa um ser humano melhor. Qual o momento mais extraordinário que vivenciou no Polivalente? Acho que foram vários. Eu tenho várias passagens marcantes no Poli, né? As feiras de ciências foram maravilhosas. A nossa participação a nível nacional, a nível regional e a nível nacional, talvez a nível regional tivesse sido mais marcante, porque nós fomos para competir com mais 4 escolas do Pará e 4 delas da capital, e fomos, quando chegamos em Manaus para apresentar o nosso projeto, nós nunca tínhamos participado, não sabíamos como era o projeto, e fomos a primeira escola a apresentar, totalmente assim, ainda inseguro, e ter superado essas dificuldades e vencido as escolas da capital foi um momento, assim, quando chegou a notícia, foi um momento muito feliz na nossa vida. Todas as vitórias que o Poli tinha foram marcantes na nossa vida. Tivemos uma festa junina grandiosa lá em frente ao Alvorada, quase umas 2.000 pessoas, também foi um momento marcante. As festas de formatura eram momentos especiais, festas monumentais, assim, impressionantes, eram aquelas festas, então, foram festas maravilhosas. E eu tenho um momento muito particular que me marcou bastante, que era meu aniversário, e me ligaram às 9 horas que tinha um problema que eu tinha que resolver na escola, e eu fui. Quando eu abri aquele portão, perto da biblioteca da escola, toda a escola, todos os alunos que estavam lá em pé me receberam com parabéns. Então eu tomei um susto muito grande, mas até hoje eu tenho marcado aquele momento, foi um momento pessoal, mas muito, muito legal para mim. Qual conselho a senhora daria para os novos professores e novos alunos da escola? Conselho é meio difícil de dar, né? Mas eu acho que saber que o país só vai se desenvolver se cada um de nós se desenvolver. O Brasil está atrasado em relação a muitos países, nosso nível de pesquisa ainda é muito pequeno, mas cada um de nós tem uma participação, nós professores, nós alunos, tanto no processo tecnológico, nesse desenvolvimento tecnológico, acadêmico, político. Cada um de nós tem uma responsabilidade nesse aspecto. Ter isso como objetivo. Não estudar apenas para trabalhar e ganhar dinheiro, colocar isso apenas como foco no seu estudo, é ruim. É preciso que você saiba que você tem que estudar para se desenvolver. Ao se desenvolver, você estará desenvolvendo a sua comunidade, o seu estado, o seu país, e, por tabela, tendo melhores condições de trabalho e de renda. Então, acho que o foco para professores e alunos é buscar o desenvolvimento como forma de melhoria coletiva e não apenas individual.